Alô? Alô? Testando, 1, 2, 3. Tá certo? Mais. Tertúlia. Obrigado. Então, eu vou começar de novo. Boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de setembro de 2013. É uma terça-feira. O verbete é de número 2783. Ele tem 4 páginas, 47 elogias e 11 máximos. O tema é temperamento artístico e a especialidade é temperamentologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Rosa Leitão. A Rosa Leitão, ela é graduada em psicologia, atualmente atuando na condição de técnica judiciária no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro. Ela é brasileira do Rio de Janeiro, nascida no Rio de Janeiro, capital. Conhece a Conscienciologia desde 2001. O temperamento artístico é a tendência, inclinação ou propensão decorrente das autoexperiências pretéritas multimilenares de a consim, homem ou mulher, manifestar-se predominantemente pelo psicossoma, supervalorizando as emoções, a imaginação, a forma e a dramatização dos fatos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene da estética, a autopensenidade carregada no SEM, a ausência do holopensene da racionalidade cosmoética e o holopensene da imaturidade. Na fatologia, a ação orientada pela expressão emocional, as habilidades e talentos artísticos desenvolvidos em várias ressomas, a emoção como fonte de inspiração, a comunicação emocional, a inteligência visual espacial, as descrições emocionais dos fenômenos parapsíquicos, a dramaticidade, o histrionismo na manipulação emocional, a mensagem artística primária como expressão do psicossoma, a negligência quanto à evolução consciencial, o ponto de saturação da automimese artística já dispensável, a sensibilidade artística podendo facilitar a interassistencialidade, as habilidades artísticas podendo favorecer o acolhimento do assistido, o alto desafio de reciclar o temperamento artístico nesta vida. Na parafatologia, as automimeses multiexistenciais artísticas dispensáveis, as psicodramatizações assistenciais extrafísicas, as seduções holochacrais, o temperamento artístico podendo favorecer a sensibilidade extrafísica, a influência extrafísica da imaginação e criação artística, o holopensene artístico egocêntrico mantido por consciências energívoras. Na argumentologia, nós destacamos os 2 parágrafos. O caracterologia, que do ponto de vista da temperamentologia, a verbetógrafa apresenta 5 ramos da arte, no qual favorece, claro, obviamente, o temperamento artístico, né, de se manifestar. E na taxologia, sob a ótica da perfilologia, ela apresenta 5 traços do temperamento artístico. Na remissiologia, nós destacamos o aplauso acrítico, o ator de teatrão, histrionologia, obsolescência psicossomática e terapêutica teatral. Frase enfática: o temperamento artístico mantém a consciência imatura, refém da subcerebralidade até a aquisição do autodiscernimento evolutivo, aplicado à interassistencialidade,
rumo à holomaturescência. Questionologia. Você reconhece alguma tendência artística nas manifestações pessoais? O psicossoma ainda prevalece nas interações cotidianas? Na bibliografia específica, a autora aí coloca 3 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Tendência, imaginação, subdiscernimento, comportamento, emocionalismo, egocentrismo, histrionismo, infantilismo, imaturidade, instabilidade, inventividade, impulsividade, dramaticidade, superficialidade, oniropensenidade, psicossomaticidade, temperamentologia, subcerebrologia, instintologia e perfilologia. Antes de passarmos aqui as perguntas dos teletertulianos, nós queríamos que você nos dissesse o porquê desse título, contextualizasse um pouco mais para a gente a sua relação com esse título. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a equipe, de bibliógrafos que me ajudou a entender um pouco mais sobre o temperamento artístico. Bom, então esse título faz parte da minha, aproveitando aí o gancho da semana de autopesquisa seriológica, faz parte da minha autopesquisa seriológica, que surgiu na defesa do verbete da professora Laura Sanches, Temperamento Monárquico, que alguém, um teletertuliano, fez uma pergunta se haveria ligação do temperamento artístico com o temperamento monárquico. E eu fiz essa indagação comigo mesma. Será que eu tenho mais tendência do temperamento monárquico ou do artístico? Não, acho que eu sou mais do artístico. Mas o que é o temperamento artístico? Por que o professor Valdo critica tanto as artes, o temperamento artístico, Já que eu tenho essa tendência, o que tem de errado com isso, Bom, isso foi inicialmente, bateu em mim, esse questionamento. Aí, futuramente, aqui os recados na tertúlia, você que não escreveu o seu verbete, vem escrever o seu verbete. E eu me senti assim, incitada a escrever um verbete, Eu já estava, acho que eu ia ficar em melim se eu não escrevesse um verbete. Aí eu mandei alguns títulos, Mandei os 3 primeiros títulos, não foi aceito. Mandei mais 3, e o temperamento artístico foi o último que eu fiz, e foi o único que foi aprovado. Então, nada por acaso, Rosa? Eu achava que demorou, porque eu não me sentia autorizada, com autoridade de fazer um verbete sobre o temperamento artístico, porque eu não era uma artista. A minha ligação com as artes sempre foi amadora. Então, na infância, eu tive aula de piano, fiz escolinha de arte, balé clássico, e sempre com exposição, No piano, nas aulas de piano, eu fiz a minha audição, escolinha de arte. A gente, claro, junto com as outras, os alunos, a gente fez a exposição, várias exposições, com as minhas obras, E no balé clássico também, eu fiz a apresentação, que era o meu sonho, no Teatro Municipal, como aquelas roupas de bailarina. Então, aquilo ali foi o meu sonho, era aquilo que eu queria. Então, sonho realizado. Pianista, artista e bailarina. Eu estava satisfeita. Então, aí, chegando aos 15 anos, eu fiz essas atividades mais ou menos até os 15. Aí parei, não, chega, não quero mais. Aí comecei a fazer meus estudos, E eu vi que eu me destacava nas ciências exatas, era muito boa em matemática, eletricidade, física. Aí, pronto, terminei o 2º grau, não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha certeza que eu não queria fazer engenharia, arquitetura, eu não queria ir para esse lado. Aí eu fui, não sabia para onde o que eu ia fazer, fiz habilidade específica para arte, passei, mas eu fiquei na dúvida, fazer faculdade de arte, não é por aí. Aí eu resolvi fazer educação artística. Fiz meio período de educação artística,
na Estácio. Aí lá mesmo eu decidi assumir o que eu realmente queria, mas eu nunca falei para ninguém que era psicologia. Aí eu consegui a transferência enquanto eu estudava para fazer uma faculdade melhor, né? Aí, enquanto eu fazia esse meio período de psicologia, eu estudava para vestibular. Aí no final do ano eu passei para a UFRJ e finalmente fiz o meu curso, né? E interessante que o estágio, né, de psicologia também teve a ver com arte, que era foi a Casa das Palmeiras, da Nise da Silveira, que ela tinha os ateliês, né, de pintura, artesanato, tapeçaria, colagem. E eu achei, poxa, que legal, de novo as artes, né? Foi para a psicologia, mas a psicologia te levou para as artes de novo. A psicologia me levou para a arte de novo. Aí eu fiquei lá uns 2 anos. No primeiro ano eu fiquei como estagiária, depois eu fiquei ajudando lá, porque eu gostei muito de ir lá trabalhar com os clientes esquizofrênicos. Foi uma experiência muito interessante também. Mas ali você usa a arte como terapia, Como né? terapia, foi. Foi muito, muito rico, né? Só que eu não me sentia muito segura para continuar a psicologia. Aí eu fiz um concurso público. Eu não passei de imediato, né? Foi o tempo que eu tive para me formar em psicologia. Quando eu me formei, veio a notícia que eu tinha sido aprovada. Quer dizer, eu fui chamada, na verdade, né? Aí eu larguei a psicologia e entrei para o serviço público. E, bom, aí então, fazendo o serviço público, eu comecei a ficar com o tempo mais livre, assim. E aí eu comecei a pensar na minha carreira, assim, na carreira não, assim, nesse meu lado artístico, né? O que eu gostaria de fazer? Aí eu entrei e fiz para a escola de dança, né? Fiz dança do ventre, fiquei um período, aí de repente acabou o interesse, aí eu pensei, acho que agora eu vou querer ser cantora. Por que não, né? Ser cantora agora. Aí eu tive uma breve carreira, né, de cantora, que foi o que me inspirou a fazer esse verbete. Então, esse verbete é quase autobiográfico, né? A minha história está aqui, tudo que está aqui tem a ver comigo. Então, essa é a minha experiência com as artes, né? Agora, você podia contar como é que você decidiu pela Conscienciologia? Porque você agora não está mais nas artes, é isso? Não, eu até fiz esse curso de canto para melhorar a voz, né, para poder falar, que eu falo baixo, mas eu já tinha em contato com a Conscienciologia em 2001. Eu passei para o concurso, foi em 98. Então, eu comecei a poder fazer os cursos, né? E a minha preocupação em fazer esse concurso é como que eu ia me sustentar. Eu era muito insegura para levar a carreira de psicóloga, e eu precisava me sustentar. Então, com o técnico, eu tinha recursos, né, para poder fazer o que eu quisesse. Tanto que eu fiz a dança, o canto e a Conscienciologia. Aí eu comecei a investir no estudo da Conscienciologia, porque eu reconheci em 2001, devido a uma experiência que eu tive de catalepsia. Aí eu comecei a procurar na internet, que eu já tinha conhecido, na verdade, o professor Valdo, em 86, no Rio Centro, no lançamento do Projeciologia. Então, eu sabia que ele estava por aí, né? E na internet eu achei. Aí eu comecei e fiz os cursos, fiz o ECP1, ECIP, né? Depois ECP1, ECP2, Consciencioterapia, que na época era o Nike, se não me engano, né? Nike. Lá no Rio. Aí desde então, eu tenho estudado a Conscienciologia. E as tertúlias eu comecei a assistir
mais frequentemente a partir de 2009. E foi que as tertúlias que deu uma grande virada também, esse estudo da conscienciologia. Você quer fazer alguma pergunta? Alô? Rosa, ali na fatologia, na sexta linha de cima para baixo, a mensagem artística primária como expressão do psicossoma. O que seria uma mensagem artística primária? É o que o professor Valdo sempre falava, que é primária porque vem das emoções, do psicossoma, em comparação com o mental soma, né? Com a... Seria mais instintual. Do que vem dos instintos, tem a ver com as emoções e psicossoma, em comparação com a racionalidade do mental soma. Por isso que é primária. Ah, entendi. É porque tem aquela ideia, né, de que a gente, no final das contas, a gente não vai perder aquele senso de estética. Mas esse senso artístico que a gente está falando é mais dessa questão primária, da emoção. Sim. Né? E o senso estético, que não deixa de ser um lastro, né, do senso artístico, já é mais, pode ser, né? Pode ser levado mais para a intelectualidade, para a escrita. Entendi, sim. Então tem mais relação com a questão das emoções primárias também. Tem a ver. Uma questão, me chamou muito a atenção o título do teu verbete, em hoje especialmente. Eu tive muita experiência envolvido com arte também, não só eu por ter sido músico, assim, amador, mas também conheci muita gente, né? E fui casado com uma pessoa que era muito envolvida na arte também. E eu me lembro que duas coisas me chamavam muito a atenção que eu conversava com ela, né? Uma delas é o quase total envolvimento das pessoas com drogas, né? Muita gente usa droga no meio artístico, em todas as artes, assim, né? E uma coisa curiosa que eu dizia para ela também era o seguinte: a gente ia naquelas festas que tinha gente, o povo das artes plásticas, das artes cênicas, músicos, o pessoal que trabalhava em museu, e era incrível, assim, que todo mundo ria o tempo inteiro. E eu dizia para ela assim, eu chegava em casa tão cansado, e eu dizia para ela assim, olha, eu que sou um cara de conversar, de trocar ideia, eu me sentia obrigado a ficar rindo o tempo inteiro, assim, como se esse pessoal tivesse, assim, a obrigação de ser sagaz, assim, a sagacidade obrigatória. Não sei se tu acha que tem a ver, se tu passou por isso. A minha experiência, eu não conheço, não tive esse envolvimento com drogas e nem com as pessoas que eu convivi tiveram envolvimento com drogas. Inclusive, a minha professora de canto, ela não bebia, porque ela dizia que beber faz mal à garganta. Estraga as cordas vocais, né? Eu não tive envolvimento, assim. Também a meu envolvimento é com meio amador, né? Sim. Eu não conhecia artistas profissionais, né? Isso foi baseado na minha experiência e realmente não tive experiência com drogas. Tá, ok. Legal. E eu me lembro, assim, de comentar com ela que chegar em casa cansado, olha, eu não aguento mais rir, assim, ficar rindo sem querer rir, assim, porque não havia uma troca de ideias, assim, uma conversa ponderada. Era tudo Mas eu não sei, mas pode ser que você tenha pensado que não aguentava rir, mas você devia ir muito carregado de consex para casa também, né? Certamente. Eu acho que seu cansaço podia ser mais isso. Mas não sei, esses acessos de riso e a questão da sagacidade, do egocentrismo, né? Isso também já não era efeito de drogas também? Talvez fosse também. Porque eu tive a oportunidade de conhecer um grupo, isso tem muito tempo, não tem nada a ver com para quem não sabe, meu marido é artista plástico, mas é tal história que eu ia até comentar. Eu acho que essa questão das drogas nas artes depende muito do nicho de atuação. Tem uns mais certinhos, assim, mais concentrados, mais concentrados naquela... ali no trabalho, que eu acho que eles já se distanciam um pouco desse mundo. Mas tem outros que eu considero exatamente o contrário. Então, teve uma época que eu conheci uma turma, mais o povo da arquitetura na época. E também de artes cênicas, de palco, pessoal de palco. E tinha esse clima que você está falando. Eu notava isso mais na turma do palco. Era uma coisa de muita alegria, muita farra,
muito riso, muito, sou mais esperto, mais inteligente, tenho mais senso de humor. Mas eu relaciono com essa coisa já de até da apreensão que tem, né? Da ligação que tem com a questão de droga, né? Porque a droga também pode levar a esse clima. E eu acho que é uma junção aí de temperamento e efeito. Né? Eu penso. Acho que sim. Mas às vezes, tendo mais contato com algumas pessoas individualmente, às vezes você via que a vida pessoal dela não correspondia àquela suposta alegria toda. Então, isso eu acho que é um ponto, às vezes, do temperamento da personalidade artística. Uma necessidade de ostentar risos e uma aparência, assim, exuberante e um íntimo, às vezes, doído. Minha impressão, minha opinião. A Rosa, ela coloca aqui na fatologia dela a emoção como fonte de inspiração. É um pouco isso, tem que estar parecendo muita emoção, muito emocional, muito riso, muito dramático, assim, né? Porque o riso é dramático também, né? Para poder se sentir artista, né? Rosa, mas assim, queria perguntar uma coisa para você, continuando aí que você contou sua história, né, de como que você se deparou para pensar sobre isso a partir de um verbete. Mas você, independentemente da Conscienciologia, você se dava conta, antes de você conhecer a Conscienciologia, você se dava conta desse seu temperamento e até que ponto isso, quando que você teve essa virada? Porque você falou que sempre tinha a sensação de já não querer muito mexer com aquilo, né? Na verdade, eu nunca cheguei a pensar nisso, que eu teria um temperamento artístico. Depois que eu conheci a Conscienciologia, né, é que eu pude ver, poxa, eu vivia no mundo da lua, eu era muito sonhadora, muito, né, eu estava sempre ali, não queria nada, assim, mais sério, né? Aí depois é que eu fui ver, né, me apaixonava, assim, paixões por professores, não sei o quê, sempre de uma paixão para outra, muito imaginando coisas, ouvindo música. A música me levava às alturas, né? Ficava horas e horas ouvindo música, fazendo fantasias. Aí com a Conscienciologia que eu me dei conta que isso podia ser, né, parte do temperamento artístico, né? Essa coisa de gostar, de ficar imaginando, sonhando, criando, né? Rosa, posso perguntar? Na página 42, por favor. Na taxologia, no final da folha. Tá? Taxologia, achou? Sim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o número 3, essa percepção aguçada, e daí depois, número 4, sensibilidade. Então, vamos começar pelo 3, percepção aguçada. Percepção aguçada é que como o artista ele é muito sensível, ele capta as cores, formas, ele é muito atento a essas variações, né, do mundo, dos objetos, né, das tonalidades, das formas, das melodias. E a sensibilidade, ele tem uma sensibilidade apurada porque ele gosta de contemplar, né, de sentir, de imaginar, de criar, né? Então isso é como se fosse uma fonte de inspiração. O mundo, né, das formas e cores, ele leva isso como uma fonte de inspiração também. Obrigada. A professora Rosa Leitão, né? Porque aqui eu li a professora Rosa, mas não sou eu. É muito interessante essa coisa de nome. Na Pensionologia, página 40, última linha, como reverter de forma definitiva a ausência do holopensene da racionalidade cosmoética de quem passou autoexperiências multimilenares como artistas das mais diversas artes. Como reverter? Eu vou ler de novo. Como reverter de forma definitiva a ausência do holopensene da racionalidade cosmoética
de quem passou autoexperiências multimilenares como artistas das mais diversas artes. Bom, a ausência da racionalidade é você buscar a cosmoética, né? O estudo da cosmoética. O que você tem feito na tua vida? Porque, pelo que você me falou, é amadora, mas pincelou todo tipo de arte, né? Então, assim, fica mais ou menos evidente que você passou por todas essas artes ao longo da sua vida. O que você está fazendo para você começar a criar racionalidade, ficar mais, por exemplo, fazer o verbete? Tem muita gente que é professor de conscienciologia que ainda não fez verbete. E você que pincelou todas as artes, já está escrevendo seu primeiro verbete. Então, assim, o que você fez para isso? Bom, eu acho que a minha experiência, né, porque eu coloquei essa ausência da holopensinidade e racionalidade, é que eu fui buscando, né, na minha experiência, né, e eu me lembrei há pouco tempo que quando eu fazia as pinturas, teve uma vez que eu fiz uma pintura de um suicídio, né, e quando eu era criança, não sei, me veio aquela coisa, que fiz uma colagem lá, era um suicídio, só que aí foi para a exposição. Só que ninguém percebeu, eu não falei que aquilo, né, o desenho não estava muito explícito, mas a minha emoção colocou ali a forma de um suicídio. E então aquilo não tinha eu não tinha essa ideia de cosmoética, né? Por que eu vou pintar uma cena de suicídio, né? E eu só fui hoje eu enxergo isso como uma ausência assim da cosmoética, porque eu não tinha intenção, a minha intenção era de ferir mesmo. Olha só, isso aqui é um suicídio, olha, coisa violenta, né? Porque eu não sei de onde que veio isso, mas eu acho que hoje eu não faria isso. Por que eu não faria? Porque eu penso na cosmoética. O que eu estou querendo com isso? Chamar o quê? Atrair consciências, emoção do suicídio. Então, você diz que você pode, então, considerar que o que te ajudou é a recuperação de cons, estudar, tomar conhecimento das novas ideias, seria isso? As ideias da conscienciologia, com certeza. E cada vez mais, né? Acho que de 2001 até hoje, é um crescendo, né? De coisas que até quando eu conheci a conscienciologia, acho que não bastou. Eu tive que fazer alguns cursos, até um curso que me ajudou muito foi aquele do posicionamento cosmoético, né, do professor Mário, que me fez pensar de um outro jeito da cosmoética, que você tem um conhecimento, mas parece que não entra muito bem. O que é a cosmoética? Eu acho que é com estudo mesmo, né, é teática, na verdade, né? Teoria e prática, né? E aqui realmente o que me fez mudar muito foi assistir às tertúlias. É um outro patamar, né? Porque eu não sou voluntária, eu não tenho muito contato com as outras pessoas, né? O meu conhecimento é muito sozinho, assim, né? E como é que foi fazer o verbete para você? Você acha que te chamou mais a responsabilidade? Fazer verbete, além de assistir? Eu acho que sim, porque o que o professor Valdo sempre falava, né? O que você vai, ou até todos os professores, né? O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai guardar só para você? Essa é uma grande oportunidade, já que eu não sou professora, de começar, né? Eu até gostaria, assim, de ser professora, mas eu não sou porque tem alguns trafares que eu ainda tenho que superar, e esse é um ponto muito decisivo agora, né? Dessa minha caminhada aí na docência, né? Eu pretendo ser, sim. Né? Então, tá bom, nós estamos aguardando você. Na fatologia, a mesma página, antepenúltima linha, poderia detalhar melhor a sensibilidade artística, podendo facilitar a interassistencialidade? Aqui o que eu quis dizer foi são os talentos, né, que você adquire com essa experiência da arte, né, e você poder fazer um rapport, né, com
com um assistido, com uma pessoa, né? Você quer se aproximar com aquela pessoa e a pessoa, de repente, tem um traço artístico. Você coloca aquele seu conhecimento, né, que você adquiriu com as artes para poder fazer uma aproximação com essa pessoa. É quase um paradoxo, né? Porque você está querendo se livrar da emoção, mas é exatamente aquele conhecimento da emoção que vai permite você de compreender e de assimilar a emoção do outro. A evolução, essa coisa da interassistencialidade é de uma inteligência, né? Eu fico impressionada. Eu penso também, continuando o que ela estava falando, que a própria sensibilidade, quer dizer, a capacidade que o temperamento artístico tem de perceber mais as coisas, as cores, emoções, os sons, tudo, o visual. E isso também, de certo modo, facilita a escuta do outro, a compreensão do outro. É quase um paradoxo. É um paradoxo. Mas eu penso, concordo bem com ela, que além da experiência enquanto artista, né, do que você já vivenciou de fazer o rapport, também tem essa característica da sutileza que o artista tem, junto com a questão também da imaginação, de alguns traços até que ela colocou, da criatividade, da imaginação, que isso tudo, de certo modo, eu penso que contribui assim na hora de uma assistência. Acho que pode ajudar muito, até porque você tem, né, na hora da assistência, tem uma gradação aí de modos de atuar, né, que o temperamento artístico vai poder dosar de uma maneira mais adequada, eu acho. A questão séria, assim, que a Conscienciologia se coloca, é que nós, agora, no estágio que a gente está, não precisa mais de ficar naquela mimese da arte pela arte, né? Que a gente pode pegar esse temperamento, essa sensibilização com o que está fora e aplicar na TARES, na tarefa da interassistencialidade e tal, né? Eu acho que é muito interessante ver essa questão da evolução, né? Aí você vê até a minha experiência na clínica, né, com esquizofrênicos, né? Fazer a Danise, Pois é. Que a arte facilita esse rapport com os clientes, né? Por isso que os ateliês, é um jeito de você se aproximar também com. Você tem alguma os clientes. experiência, assim, que você pode contar para a gente ou não? Não tenho. Não, é o simples fato de você estar fazendo, por exemplo, no ateliê de tapeçaria. Para você estar lá, junto com aquele cliente, você tem que saber também fazer, né, a tapeçaria. Então, é uma habilidade que você precisa ter para ficar com o outro. O cliente está fazendo lá o trabalho dele. Você chega lá, faz o seu trabalho também, mas você não está, você está fazendo um trabalho artístico ao lado dele, né? Você está criando um vínculo, pelo menos pela aproximação. Para fazer rapport com eles. É. Eles eram o quê? Esquizofrênicos? É lá esquizofrênico. Esquizofrênico. Até tem a atividade de artes, né? Também artes eu não de teatro assim, realmente eu não tenho essa experiência, porque meu temperamento assim não é muito expansivo, eu não sou muito chegada à arte, Arte cênica. às artes cênicas, Mas tem música eu também posso, né, fazer uma aproximação, a pintura, eu posso, ele quer fazer como usar alguma técnica, assim, eu posso chegar e usar o meu talento para me aproximar do cliente, né? Interessante. Na tecnologia, página 41, como funciona a técnica do racionalizar todo o possível? É a mudança do extremo da emocionalidade à total racionalidade diante de tudo, de todos, de modo radical? Mas poderia repetir, por favor? Em tecnologia, página 41, como funciona a técnica do racionalizar todo o possível? Racionalizar todo o possível. É a mudança do extremo da emocionalidade à total racionalidade diante de tudo, de todos, de modo radical? A técnica de racionalizar todo possível. É você evitar
o pensamento muito emocional, né? Você tentar racionalizar o que você está sentindo. Você faz isso o tempo todo? Você procura fazer isso o tempo todo? Eu acho que o tempo todo realmente é difícil, né? Mas eu procuro, quando eu, por exemplo, eu estou devaneando, né? Eu procuro pensar, por que eu estou fazendo isso, né? Não, acho que, peraí, vamos voltar aqui, né? Então você faz isso, quer dizer, eu tento, esse todo possível, está falando que é possível, né? Né? Dentro do seu possível você procura. Quando você toma consciência do estado que você está, você retorna. E é assim que a gente começa, até a gente ficar permanente, continuamente. Né? É verdade. É que às vezes, não sei, você está relaxada, eu quero realmente fazer uma desassimilação. Mas aí eu quero ouvir uma música, assim. Mas acho que até isso eu doso o tempo, né? Ah, não, vou ficar aqui e vou ouvir uma vez só essa música. Eu acho que isso seria racionalizar, né? Não é só, mas de novo. Aí já você vai começar a fantasiar, né? Então eu vou ouvir essa música uma vez e pronto. Para quem ouvia muito, uma vez já é racionalizar. Para quem ouvia menos, racionalizar para descansar, de repente, seria ler um livro. Aí eu acho que vai depender do estágio que a pessoa está, né? Porque eu vejo pessoas que para descansar vai ler um livro. Não precisa de ouvir uma música. Mas é porque o estágio que ela está já permite isso. Então, se você vivia ouvindo música, você não pode ser mais realista do que o rei, não é? Eu acho que tem que ir dosando. Então, essa racionalidade, ela tem degraus, eu acho. É interessante, né, que hoje em dia eu não tenho rádio em casa. Eu uso quando eu quero ouvir música e eu só uso, não sei, eu gosto de ouvir música só quando eu estou fazendo a faxina ali em casa, né? Não sei porque é uma coisa que foi crescendo. Eu não gosto mais de ficar ouvindo música assim por ouvir. Eu vou fazer a faxina, eu vou ligar ali a televisão, pegar o canal de música e pronto, acabou. Eu não gosto, não sei, é uma coisa que já está modificando, até né? porque eu tenho essa tendência de ficar fantasiando, não sei o quê, então eu vou lá, chega. Então isso seria, poderíamos dizer que isso é uma técnica de racionalizar todo o possível. Dentro do possível, você vai racionalizando. Se você percebe que aquilo não é bom, você corta aquilo e vai para frente, até você chegar ao ponto, como ele fala aqui, total racionalidade diante de tudo e todos, de modo radical. Até um dia que você pode ser radical mesmo com você, né, eu acho. Eu acho que eu estou... Que o professor Valdo tem aquele conceito do autoabsolutismo, que ele coloca lá dentro do memorando. Aliás, autoabsolutismologia, que é o primeiro item. Aquele lá é mais ou menos isso. Se você percebe alguma realidade, você tem que assimilar aquela racionalidade no seu temperamento e na sua manifestação. Então, esse seria o ideal. Então, você sabe que a música não presta? Então, não é toda a música que não presta, estou dizendo assim, estou levantando uma hipótese. Eu sei que fazer tal coisa não é bom, então eu já pego assimilo aquela questão para mim e vou agir de acordo com aquela nova regra. Só que esse autoabsolutismo, ele também vai tendo uma gradação. Ninguém vira de A para B de uma hora para outra. Ela poderia fazer a mesma técnica. Microfone. Ela estava explicando com relação ao quadro, né? Pelo menos assim, para ela pensar e analisar. Então, quando ela começou a se dar conta que aquele quadro que ela fez de suicida, qual era a mensagem que o quadro iria passar, ela levar para as músicas. E que letra essa, entendeu? Qual é a mensagem que a letra daquela música está passando? O que ele vai incentivar? Porque a gente sabe que nem toda música também tem que generalizar, que é uma coisa extremamente negativa. Há aquelas músicas que às vezes até levanta, né? Você tá... Então, acho que seria por aí também, né? Para ela pensar e analisar também, né? Começar a racionalizar as letras das músicas. Porque eu achei interessante a hora que ela colocou, que ela escreveu, né? Qual é a mensagem
que passava. Quer dizer, ela começou por um processo de racionalização dela, né? Opa. Né? E também você me lembrou uma coisa que quando eu estava no canto, né, eu cheguei a uma época que eu tinha dificuldade de encontrar uma letra para cantar, porque tudo eu criticava. Eu pegava essa letra, a gente tem que cantar uma letra, né? Aí eu começava, não, mas essa aqui não, tem uma mensagem que não é legal. Então, aí eu estava, pois é, racionalizando ali. Às vezes, o que eu vou cantar? Eu tenho que cantar alguma coisa. E eu não conseguia achar a letra, porque aquilo me fazia mal, cantar aquela... Como que eu vou cantar isso aqui? Isso aqui é anticódigo ético? Alô, alô. Existe um senso comum, assim, né, de que a música é uma ferramenta de desassimilação. Uma coisa está por aí, assim, né? Então, estou cansado do trabalho, muita coisa, não chego em casa, fim da tarde, ligo uma música, sai cantando, se sente melhor. Isso é uma coisa meio geral, assim. Mas quem teve ou tem uma filiação com a música mais ideológica, assim, né? E quem já viveu a música como uma razão de vida, né? E está tentando superar isso, a música tem um efeito contrário. Ela tem um efeito de mais assimilação e mais conexão emocional porque, minha visão, assim, quem viveu a música muito forte, as principais músicas que você viveu ao longo da vida ou de outras vidas, elas trazem junto a fatuística que você vivenciou junto com a música. Então, ouvir música é pior, eu entendo isso, né? Se diz que é ambíguo, né? Para umas pessoas é melhor, para outras pessoas é pior. Para quem está tentando superar esse traço, é pior, eu acho. É a vocação. Mas é um processo existencial também, que não pode esquecer. Tem a questão seríssima da evocação das consciências, né? Qualquer música faz isso. Imagina a pessoa aí tentando superar alguma condição, o efeito totalmente negativo no caso, né? Você está colocando, é interessante, porque realmente, né? Você não acha? Geralmente a pessoa, acho, sim. isso que ele falou a música em geral está ligada à questão da desassim, né? Vou descansar, vou esparecer. Alto, assim. Nossa, não é bem assim, né? Não necessariamente, né? Não, pois é, e por isso que eu normalmente não escuto música, porque também acontece isso comigo, né? Vem as evocações, né? Eu até tive uma experiência com algumas músicas meio traumáticas, né? Essa música nunca mais eu vou botar. Eu não quero falar porque eu não quero estigmatizar a música, né? Mas realmente, eu diminui muito de ouvir música. Você já começou a perceber qual a música que acessa mais assediador do que outra, é isso? Isso aí. Isso é muito bom. Isso é manter a racionalidade durante todo o dia. Eu posso fazer mais uma pergunta? Sim. Na página 41, Rosa, lá embaixo em fobiologia, você colocou criticofobia. Que paralelos você estabeleceu entre o temperamento artístico e a criticofobia? Porque o artista ele se expressa pela emoção dele, então para ele aquilo ali é o mais importante. E ele não aceita crítica, porque para ele é aquilo ali que é importante, aquilo, né? É aquilo ali, não, ninguém pode criticar, porque é a emoção dele, né? Ou a razão de ser, né? Da expressão. Suposta obra-prima dele. A obra-prima é o máximo. Como é que você vai criticar uma criação da emoção, da pura emoção do artista, né? Acho que é por aí. Essa pessoa atinge a pessoa, né? É interessante essa questão da reciclagem, né? Muito interessante. Isso que você trouxe agora, o exemplo que você deu com a música, eu acho que é um dos melhores exemplos. Você começa a analisar tudo o que era interessante, tudo o que chamava atenção, que você dava valor, o que nós dávamos valor, a gente começa a analisar com mais detalhes e você vai separando o joio do trigo, né? Então, uma música que era antes interessante, você vai analisar, não que ela passe a deixar de existir, mas é como se, de uma certa forma, fosse compreendendo com mais profundidade, né, o nosso vínculo com o objeto. Bem interessante isso que você está trazendo. Rosa, a gente está aqui com uma pessoa de Madrid, fazendo pergunta para você. Ela também tem uma raiz, aí, um temperamento artístico, então vocês vão conversar bastante. Na Fatologia, página 40, 7ª linha de baixo para cima, poderia expandir como você associa o desperdício de tempo evolutivo
ao tema do verbete? Isso aqui é o desperdício do tempo que você... Eu vou de novo pela minha experiência ali no canto, né? Eu perdia horas e horas ouvindo a música para pegar o tom, a melodia, como que o cantor cantava, para quando chegasse na hora de eu cantar aquela música, eu ter um certo controle sobre aquela música. Então eu ficava horas e horas ouvindo a mesma música e o quanto tempo que eu perdia, né? Às vezes eu entrava no metrô, eu ouvindo aquela música e uma pessoa lendo o livro. Aquilo me tocava. Poxa, eu estou perdendo tempo, eu estou ouvindo aquela música várias vezes só para pegar o tom para quê? Que isso vai me levar aonde? Enquanto eu poderia estar escrevendo, realmente ver uma pessoa ler te toca, né? Você, poxa, eu estou aqui perdendo tempo à toa, para nada, né? Isso não vai me levar a nada. E foi aí que eu fui vendo, né? E da onde, né? Para onde estava me levando, né? Para um desperdício de tempo, né? Então é isso aí. Aí também piano. Teve uma época que eu também tocava piano. Gostava de ouvir a música, né? A minha mãe tocava, aí eu pedi uma vez para ela me passar as notas para eu poder tocar, né? Eu ficava horas e horas ali treinando aquela música. Para nada. Para quê? Só para ter o prazer de tocar. Realmente era bom, né? Você tem o controle ali da melodia, mas para quê? Aquilo não me levou a nada. Né? E por isso que eu vejo um desperdício de tempo. É esse tempo que você leva e que não tem nenhuma produção, né? Professora Rosa, na Fatologia, página 40, sexta linha de baixo para cima, poderia explicar como ocorre a inibição laringo-chacral diante do holopensene mental somático? O que você aconselha para reciclar ou melhorar essa inibição? Bom, isso aqui eu quero deixar claro que não é um traço assim comum, né? De todo o temperamento artístico vai ter essa inibição. Mas é um traço que eu me identifico, que eu tenho também pelo meu temperamento. E eu acho que o que pode melhorar é você estudar, falar, se arriscar a falar besteira mesmo, né? Eu acho que é por aí. O professor Val tem uma técnica, passar vergonha em público, vai falar. Passar vergonha em público, Pois é, estando aqui, esse aqui é um exemplo dessa desinibição laringochacral. Eu tenho muita dificuldade, tanto que eu fui fazer o canto. Quantas vezes eu já fiz as aulas de Conscienciologia e não falava nada. Vim aqui, não falo nada. E eu vi uma grande oportunidade de eu vir aqui defender o verbete, que é uma forma de eu colocar a voz para fora, né? Eu sou obrigada a falar. Mais um motivo para eu fazer o verbete e vim querer defender pessoalmente. E agora vai ter que fazer vários outros verbetes. Porque não vai colocar só a voz para fora, vai botar tudo que tem de conhecimento para fora, junto com a voz. Isso aí, tem que começar, né? Professora Rosa, eu queria... Você falou que é introspectiva, né? E eu me identifiquei com isso. Eu também tenho uma personalidade aí meio artística. E aí eu percebi que eu também tenho esse bloqueio laringo-chacral, né? E eu percebi que eu tenho essa coisa de ser fechada, de não querer passar a informação, sabe? De querer reter o conhecimento para construir a minha personalidade e aí falar para dentro, não ter essa costume de doar, né, de falar, de compartilhar com as outras pessoas. Então, às vezes eu estou falando e quero falar mais alto, mas parece que a voz está indo para dentro, sabe? Estou falando para mim. Ou então estou falando sozinha, não estou olhando para a pessoa. Eu acho que tem a ver com isso. E eu queria fazer uma pergunta também sobre o isolamento prolongado em função dos interesses artísticos, na página 42. Na taxologia, último item. Solidão. Eu coloquei isso porque eu vi que quando o artista está desenvolvendo um talento, ele fica muito tempo investindo
naquela ideia, naquele interesse, né? Então ele perde muito tempo sozinho. Isso não é uma característica só do artista, claro, a pessoa que escreve também. Foi só um detalhe que eu quis colocar, que esse tempo também pode ser um desperdício de tempo, né? Mas esse artista que passou muito tempo fazendo isso sozinho, né? Acostumado a criar sozinho, como que ele pode fazer essa transição de criar em conjunto? Não, eu não sei. Eu acho que é uma característica que quando ele cria, por exemplo, você vai pintar um quadro, você está sozinho. Né? Posso dar uma sugestão de como aproveitar toda a sua sensibilidade, tendência e habilidade para fazer em grupo? É voluntariado na Conscienciologia. Eu acho que melhor do que um voluntariado na Conscienciologia, para você trabalhar em grupo, onde só tem pessoas com inteligência evolutiva, quer dizer, estou falando assim de modo geral, né? A maioria tem inteligência evolutiva, tem uma certa capacidade de liderança. Aquilo é mais complicoso, sabe? Então é diferente de você trabalhar em qualquer outro lugar, em qualquer outro grupo. Mas eu digo, trabalhar como voluntário da Conscienciologia. Isso é muito bom para você ter que expor e ele dá a contribuição dele e juntar com as outras pessoas. E é bom porque a temática daqui é uma temática evolutiva, entendeu? Você pode trabalhar como voluntário em qualquer outro setor, você pode trabalhar mesmo na sua função profissional em qualquer outro setor. Mas aqui eu acho que tem uma vantagem que a temática central é a autoevolução. E isso é um desafio assim que eu fui professora universitária, sou aposentada hoje, eu nunca vi um desafio tão grande quanto trabalhar na Conscienciologia, viver na CCCI, entendeu? Exatamente por isso. Rosa, o Pedro Marcelino, ele trabalha naquela parte das revistas em quadrinho, né? Incentivar. Pois a gente tem aqui artística. É. A parte artística ele desenvolveu e bem incentivado para fazer aquilo ali, né? Ele faz as revistinhas, tudo, numa boa. Tudo bem? Olha, vamos. Você quer perguntar? Eu queria fazer um comentário. Você falou do piano, fiquei pensando aqui. Eu entendo que a arte tem muito a ver com forma de expressão. À medida que a gente vai crescendo, né, evoluindo consciencialmente, você vai regulando melhor essa forma de expressão. Nem tanto acima, nem tanto abaixo. Vai chegando num termo que é trazer o seu melhor. Aí você falou da questão do piano e eu fiquei analisando que, no meu ponto de vista, vê se você discorda aí, pode falar. No meu ponto de vista, eu acho que tocar piano não necessariamente teria que ser totalmente barrado, mas dosado, porque não deixa de ser uma forma de expressão, muitas vezes, né? Então, uma das coisas que aconteceu comigo, quando eu entrei em contato a primeira vez, foi assim, vou cortar tudo que é manifestação artística e vamos para o outro lado. A gente incorre, talvez, num excesso de extremismo e a gente talvez caia um pouco embotado. Então, de repente, dosar isso. Não sei no teu caso, estou falando também de forma geral. Talvez fazer uma dosagem, né? Não exagerar, porque o que você trouxe também de ficar sempre repetindo a música ou o piano também não levaria. Mas também acho que não cortar radicalmente. Não sei o que você acha. Pois é, eu coloquei no meu caso, porque eu não sou profissional, eu sou amadora. Aquilo, né, foi uma brincadeira. Né, o piano, claro, eu não estou criticando aqui os músicos, né? Eu acho que a música, ela é importante. Eu gosto de ouvir música também. Né? A gente tem que dosar isso, né? Senão, se não fossem os músicos, como é que a gente ouvir música, né? Agora, eu queria que a Dulce desse a sugestão, a opinião dela. Na minha visão, aquilo, eu não sou profissional, eu não estou tocando para mostrar para alguém, para ninguém, é uma coisa egoísta. E se fosse profissional, seria permitido, então? Eu penso que se você viver disso, né? Porque eu trabalho como técnica judiciária, a gente tem que trabalhar em alguma coisa, né? Se for o seu ganha-pão, por
que não, né? Você, claro... Mas você tem curso de psicologia. Você não poderia ganhar o seu pão na psicologia em vez de ser cantora? Eu não senti a vida de cantora é tão difícil quanto a de psicólogo. Eu acho que depende de cada um. Se a pessoa é pianista e estuda conscienciologia, aí ele vai ver, né? Eu acho também que cada caso é um caso, mas a gente não caso pode é um adoçar, caso, não, viu? Eu não estou criticando aqui quem toca música. Não era isso, era só Eu acho fazer que essa cada regulagem, caso- né? Não, nem adoçar. Como Mas, você falou, Fabiana, concordo. tem que ter cuidado, porque pela tua fala me pareceu um certo adoçamento. Então vamos lá, vamos Eu vou ouvir a Dulce falar depois, mas eu acho assim, ó, que tem casos, e a maioria dos casos tem que ser corte radical mesmo, senão você não vence, tem Não que ser vence cirúrgico. isso, Você já ouviu nesse falar, né, sentido. na reciclagem cirúrgica. Entendeu? É que nem a pessoa que fuma, tem que cortar de uma vez por todas. Sim. Sabe? Porque senão não vence aquela questão. Sim, deixa eu trazer qual que era a ideia. A ideia era fazer a pessoa analisar se realmente é o caso de passar a faca, guilhotinar mesmo, cortar. Né, Você vê no que bom aqui sentido, na Conscienciologia, trazer tem em níveis- diversos artistas. O Suvaldo fala que 90% de nós aqui somos, né, nós somos artistas aqui ainda. Mas só tem, por exemplo, o Pedro Marcelino, que de alguma maneira ele viu alguma coisa do passado dele. E assim mesmo, o Pedro Marcelino, ele faz uma arte de quadrinhos, que é uma arte mais mental somática, entendeu? Fora isso, eu não vi ele dando nenhuma indicação de que é para continuar ou para incentivar, entendeu? Então, assim, raríssimos são os casos que é para... O que eu vejo é que aqui entre nós, se a gente acessou a ideia do curso intermissivo, nós não fizemos curso intermissivo para continuarmos na linha artística. É o que eu penso. Pode ser que eu esteja enganada. Mas... eu concordo. Então, eu acho que se a gente vem aqui e deixa aflorar esse sentimento artístico, por exemplo, eu vendo a Rosa falar, assim, eu vi perfeitamente o trabalho que o amparador deve ter tido com você para te mostrar que não é pela arte que você vai vencer, entendeu? Eu fiquei assim, gente... O amparador ela deve ter dado trabalho ao amparador. E agora ela está aí. Se ela não tivesse esse embasamento de curso intermissivo, você acha que ela estava sentada aqui? Entendeu? Então, no caso dela, por exemplo, a impressão que me dá, pode ser que eu esteja errada, tá, Rosa? É que tem que ser visceral. Talvez, em termos de reciclagem, em alguns casos seja isso mesmo. A pessoa corta e depois repensa, reanalisa e vê a dosagem. Às vezes o caso é fazer isso mesmo. Não, cortar não tem dosagem. Cortar não tem dosagem, entendeu? É que a gente não pode se odiar porque ouviu uma música, não é isso. Entendeu? Mas assim, isso que eu queria cortar. deixar claro. Se por acaso você ainda precisar daquela música, é como se você tivesse com uma febre ainda, né? A febre voltou. Mas assim, o ideal é cada vez mais curar aquilo, entendeu? Porque assim, para outras pessoas aquilo não é tão problemático quanto para uma pessoa que fez o curso intermissivo, que tem uma PROEX para cumprir. Eu penso assim, né? Eu acho, Rosa, uma coisa. A música, enquanto ferramenta de comunicação evolutiva, ela sempre vai ser capenga, porque ela é sempre indireta, né? Vamos dizer que uma pessoa, um músico, um poeta, né, queira botar para fora coisas suas que tem que reciclar, né? O máximo que ele vai fazer é fazer uma música, fazer uma poesia, e isso é uma expressão indireta. Isso é muito mais indireto do que um verbete, um artigo, uma conferência, um livro. Isso, agora você vê, a gente está em plena elaboração de um filme sobre o livro Cristo Espera por Ti. Agora, obviamente, pessoas daqui estão elaborando aquele filme. Mas qual é o motivo daquele filme? É para acessar maior número de pessoas. Então, é uma ação tarística, não é a arte pela arte. Entendeu? Ninguém está aqui desenvolvendo o lado artístico. Aquilo é uma tarefa que está exercendo ali. É um meio, a gente tem que ver essa distinção entre as coisas, entendeu? Senão a gente vai sempre fazer o auto-perdoamento, sabe? O auto-perdão. Ah, só mais uma musiquinha. Né? Então aí não dá realmente, a gente não cresce com isso. Né? Mas, Dulce, você ia falar. Bastante, acho que a única coisa que eu queria complementar, mas também um pouco dentro do que você já falou no fundo, diante da colocação da Fabiana, né?
é que, por exemplo, eu acho que essa questão de você vir, por exemplo, estudando música há muito tempo, e você se dá conta de que aquilo é uma perda de tempo, como ela colocou em relação a outros segmentos da arte, né? Eu penso também que, no caso do intermissivista, a melhor opção é o corte radical, no sentido de você fazer a ruptura e depois, se for o caso, você resgatar aquele aprendizado para ajudar você, obviamente, na sua proexis e nas melhores maneiras de fazer TARES. É evidente que a música, ninguém está aqui batendo na música de modo radical, né? Até porque tem músicas e músicas, né, gente? Por exemplo, eu passei a minha infância ouvindo música diariamente, era música clássica, ópera, música clássica, enfim. Gente, eu sei o ouvido que eu tenho, eu sei o quanto isso me ajuda às vezes. Eu tenho e eu sei o quanto isso me atrapalha também, né? Então você tem que conseguir, né, jogar de um lado e de outro, mas do ponto de vista lógico e objetivo, é claro que a tendência é me desviar, a tendência é me fazer ficar no onirismo, no hedonismo em relação à música, do que a uma produtividade se eu tiver muito linkada com isso, muito acesso a isso. Porque já tem aquela formação, aquele gosto. Então, eu estou na linha da Rosa, sabe? Eu acho que realmente é uma saída boa para a gente. Quem tem muito link com determinados segmentos de arte, eu penso que no nosso caso de intermissivistas, né, concordo totalmente. Se a gente fez curso intermissivo, eu acho muito difícil a nossa proex estar relacionada com algum tipo de manifestação artística, não conjumina. Pode ter uma coisa ou outra pessoa, mas aí é exceção, né? Não o geral. A gente tem que deixar claro que a gente está falando para intermissivista, tá? Claro. Esse corte radical é se a pessoa tem e também uma base anterior de curso intermissivo. Isso. E chamando a atenção para a importância das artes enquanto método, técnica e até educativa em muitos segmentos, né? De acesso às outras pessoas. Exatamente, de inclusão das pessoas, né? Dependendo da problemática envolvida, é bem sério, tem profissionais muito sérios trabalhando com isso. Um exemplo, assim, há uns 2 anos, acho que faz uns 2 anos, eu lembro que a Tânia, que está ali em cima, também participou de uma oficina de teatro que teve aqui durante o Festival de Inverno. Foi uma oficina das 7 às 10 da noite. Foi, assim, do ponto de vista de, assim, oportunidade de desinibição, foi super legal, assim, foi bem legal. Eu não seguiria aquilo como estilo de vida, mas, assim, pontualmente, em alguns momentos, como desinibição, acho que foi positivo, né? Ainda na fatologia, nós continuamos ainda com as perguntas de Madrid para você. Ainda na fatologia, página 40, última linha. Você traz o alto desafio de reciclar o temperamento artístico nesta vida. Estou atravessando exatamente essa fase e muita desconstrução está sendo feita, causando crises e tomadas de posição. O valor que associo a essa desconstrução é muito superior à crise que ela me trouxe. Nesse contexto, me falta enxergar melhor qual será a minha atividade a partir de agora, já que nem consigo chegar perto do meu ateliê. Que dicas você me daria para prosseguir nessa reconstrução? O que fazer desse talento visual espacial? Então, aí é uma pergunta difícil. Pode. Você tem experiência também? Pega o microfone, por favor. Experiência de vida. Quando eu aposentei, eu trabalhei a minha vida toda como administradora na Caixa Econômica. Mas eu sempre tive uma tendência à pintura e nunca tive tempo de poder desenvolver. Quando eu aposentei, eu entrei num estúdio de pintura e comecei a pintar tecido fininho. E gostei da coisa, fiquei muito tempo lá. Bom, passou aquele tempo, eu larguei a pintura de lado, continuei pintando algumas coisinhas em casa sozinha, larguei o grupo. Aí eu fui trabalhar na CD.
foi num grupo de artes da CD, como arte terapeuta. Era aquilo que eu estava acostumada a fazer e gostava. E estava procurando ajudar as pessoas dentro daquilo que eu sabia. E lá eu fiquei durante bastante tempo, vi a vida de cada um, ensinei tetraplégico a pintar com a boca e com o pezinho, com os dedos do pé. Foi uma experiência muito bonita, muito bonita. Saí de lá, eu fui eleita para esse cargo que eu estou, por isso que eu não estou aqui ainda. Eu trabalho numa associação de aposentados da Caixa. Tudo aquilo que eu aprendi na CD, que era levar aquilo que estava te prejudicando na tua vida, a caixinha de remédio, como é que é? O gesso que te mobiliza, transformar isso numa coisa negativa, numa coisa positiva. Fazer arte, fazer uma máscara para a mão, fazer uma máscara para o rosto, programar aquela máscara, fazer a pessoa gostar daquilo que você está gostando, sem se desfazer da arte. Certo? E hoje eu trabalho com as velhinhas aposentadas, que elas ficam sem ter o que fazer. Então, o que elas fazem? Elas têm uma vida ociosa e caem na depressão. Então, eu estou usando tudo. Hoje não uso só pintura. Eu trabalho com um monte de coisas, assim, cada vez mais moderna, para ir incentivando essa turma a fazer alguma coisa, a ter uma vida mais fácil. É isso que eu estou fazendo com a arte hoje. Então, o que a gente estava conversando é um pouco mais, mais ou menos nessa sua linha aí. Se você tem compreensão da Conscienciologia, tem o curso intermissivo e tem uma noção de proexis um pouco mais assim elaborada em relação a TARES, eu acho que aí não tem outra saída senão cortar a relação com a arte e seguir no caminho da docência, da escrita de livro. Agora, se você não tem essa afinidade tão grande, né, com essa questão esse senso de proex, do curso intermissivo, eu acho que um bom caminho é esse que você está tomando mesmo, que é de você aplicar a arte, sair do seu egocentrismo e ajudar as pessoas que estão com dificuldade, sair da depressão. É que nem a Rosa, que é a autora do verbete, falou que no estágio dela ela trabalhava com os esquizofrênicos. E a arte ajudava aqueles esquizofrênicos a saírem ou pelo menos a melhorarem, né, aquela condição. Então, a gente está dizendo o seguinte, que isso é uma boa saída. Para essa pessoa que pergunta aqui, a gente não conhece muito, a gente não conhece muito bem assim, a vida dela. Ela está morando em Madrid, essa pessoa que está perguntando. E ela, não sei se ela vive da arte, então eu acho que ela tem que botar o racional dela o seguinte, num país estranho. Se ela vive da arte, ela tem que ter um pouco de tempo, ela tem que se dar um pouco de tempo para fazer a transição da arte para alguma outra profissão, porque ela não vai poder morrer de fome lá, entendeu? Ainda mais na Espanha, que está numa crise violenta lá. Agora, se ela tem condições, se ela já tem um pé de meia formado, não sei, a sugestão, pelo que ela indica, ela está sempre escrevendo para cá, o que indica que ela reconheceu o viés da ProEx. Então, o que indica é que se ela tem um pé de meia, que se ela pode sustentar, ela fazer um outro curso, investir em outra linha de atuação profissional, entendeu? E aí faz um corte mesmo. Agora, tem que ver se não posso nem chegar perto do meu ateliê, se isso é emocional também, ou se isso é racional. Porque pode ser emocional, concorda? Eu não quero nem chegar. Isso é coisa de artista também. Tá? Artista pensa assim, não quero nem ver, não quero nem chegar. Porque a pessoa que tem racionalidade, às vezes vai perceber, eu não tenho o que comer daqui a pouco, então eu vou ter que enfrentar aquilo. Então não vai enfrentar com a emoção, vai enfrentar com a razão. Tá certo? Agora eu não sei qual é a realidade dela. Ela que tem que ver. Agora, de qualquer modo, isso já mostra que ela tem um senso de proex.
Então, o ideal é ela começar a planejar a mudança. Não sei se a gente pode ajudar, se ajudou isso que a gente está falando ou não. Mas me chamou a atenção, não consigo nem chegar perto do negócio, isso é emocional demais. Entendeu? Porque quantas coisas a gente não... Disso, né? Quantas coisas a gente não gosta de fazer e tem que fazer porque aquilo é preciso. Na Conscienciologia tem um trinômio que se chama motivação, trabalho e lazer. Então, esse trinômio significa o seguinte, é que você percebe que alguma coisa tem que ser feita, então aquilo você vai, é o trabalho, você vai fazer. Você vai, pela necessidade que aquilo te apresenta, você vai ter motivação, e pela necessidade que aquilo se apresenta, você vai sentir que aquilo é um lazer para você. Porque você está cumprindo aquilo que é necessário fazer. Então, assim, tem esse meio de transição que é extremamente racional. Tá certo? Não sei se... Espero que tenha ajudado alguma coisa. Não sei se Dulce quer falar alguma coisa. Eu quero fazer uma metáfora para ver se ajuda. Vamos imaginar um balde que pode estar cheio. E ele, vamos considerar o balde, né, de água como se fosse a nossa vida. 50% dele, vamos dizer que a pessoa tem 50 anos. Estou lá chutando. Durante esses 50 anos, a pessoa encheu de dramatização, exagero, romantismo, que a gente chama de artistismo, o excesso, o bonito, o romântico. Então, o que ela teria que fazer agora? Tem que parar de encher com isso e começar a colocar, bloquear, e começar a colocar a racionalização, a pesquisa, a análise mais aprofundada, buscar puxar pela intelectualidade, porque eu entendo que quem está viciado ou quem está habituado com aspectos mais vinculados à arte vai ter dificuldade de utilizar isso. Então, a pessoa tem que se forçar a estudar, a ler, a pesquisar, para começar a desenvolver outros atributos que são extremamente necessários para ela começar a direcionar e utilizar mais outras características que jamais a arte vai dar, que é a racionalização, a linearidade. Nesse sentido, que eu acho que... Isso, exatamente, os artistas veem a racionalidade com muita frieza, né, como se fosse algo muito distante. E não é, a gente tem que mas a racionalidade, até certo ponto, tem que ser uma coisa mais fria mesmo, tem que sobrepairar. Sim, mas eles veem como se fosse um distanciamento, né, que a pessoa ela deixa de ser humana por usar a racionalidade. Não é isso que a gente quer chegar. O que a gente quer chegar é adquirir isso. Então, para adquirir, ela tem que começar a colocar material novo. Senão ela vai encher a vida, né, encher o balde com uma mesma coisa. Eu não vejo que o motivo dela seja esse, não. Eu acho que ela está sabendo... Ela só não está conseguindo fazer a transição de uma maneira mais saudável, porque... Mas, assim, ela vai saber o que vai fazer, né? Ainda tem uma pergunta dela que eu quero complementar. Não sei se eu não quero... Depois você quer complementar. Em Feminologia, página 42, última linha, você coloca a voluntária. Na sua opinião, ser voluntária e estudante da Conscienciologia seria uma atividade consistente para uma consciência apoiar como ocupação principal nesta vida? Para você, Rosa. Ocupação principal? Você colocou na Feminologia a voluntária. Ela está falando se a pessoa for aposentada, né? Eu acho que seria uma ótima independência financeira. Mas aqui nós temos a maioria dos nossos inversores aqui que trabalham como voluntários, eles não são aposentados ainda. Não. Na sua opinião, ser voluntário e estudante da Conscienciologia seria uma atividade consistente para uma consciência apoiar como ocupação principal, nesta vida? Aí tem que ver o que é ocupação principal aí, né? Se é dedicação exclusiva, né? Aí volta, né? Essa questão. Se a pessoa está aposentada, seria uma boa sugestão, né? Ela começar com o voluntariado. Nós temos aqui na Conscienciologia, algumas pessoas são raras, né? Que elas não estão aposentadas, mas elas têm empresas e elas gerenciam essas empresas de uma maneira que sobram para elas tempo de dedicação. Então, é uma dedicação, até a ocupação, até... Esse principal aí, eu não sei se tem relação com o tempo, né? De ficar só fazendo isso. Fala, Du. Me pareceu que sim.
Que a pessoa está querendo sair de lá e fazer como veio principal da vida, né? A questão como atividade principal em termos do megafoco, né, da vida. E a gente sabe, né, que na CCCI em geral tem muitas pessoas que já conseguiram ter o seu pé de meia, como a gente chama, enfim, ter uma independência econômico-financeira, e que a dedicação exclusiva aí aos estudos, às pesquisas, ao voluntariado, traz um upgrade aí, uma virada e uma velocidade de recuperação de cons, né, de produtividade muito interessante. Então, como você falou, né, Rosa? Se a pessoa já tem essa condição, ótimo. Agora, dentro desse questionamento que você fez, né, Rosa Nader, do que seria a atividade principal, né, que ele colocou, de todo modo, a gente tem uma outra leitura dessa pergunta, né? Mesmo não sendo uma dedicação com muitas horas ao dia, se a pessoa não puder, no caso dos jovens inversores, por exemplo, alguns estudam, trabalham, que seja principal, sim, porque ocupação. Para o intermissivista, na minha opinião, é a ocupação principal, sim, poder voluntariar numa instituição conscienciocêntrica, que a gente sabe que é uma grande oportunidade evolutiva, né? Muitas vezes, até outro dia a gente estava comentando, muitas vezes o voluntário ele se equivoca, ou a pessoa candidata, achando que vou ajudar aquela instituição. E é exatamente o contrário. A pessoa é a mais ajudada. Ela é quem recebe mais assistência. Você não acha? Rosa, para você se empolgar e tomar sua decisão. Aí eu acho que esse verbete vai ser decisivo, divisor de águas, para você se encaixar em algum tipo de voluntariado. Sim. Vamos torcer aí, que eu acho que vai ser excelente para ambas as partes, né? Mas também não quero radicalizar, né, gente? É claro que para as instituições, para a conscienciologia em geral, o voluntariado é importantíssimo, né? A consim voluntária, né? Que a gente brinca, que às vezes o voluntariado, não, porque imagina, só vou voluntariar de tal modo, de tal jeito, meio que se colocando como prestador de alguma coisa para a instituição, sem considerar a troca, né? O quanto que a gente recebe ao ser voluntariado, né? Pega o microfone. Então, a gente está esperando não só essa nossa amiga de Madrid, como a Rosa Leitão aí no nosso voluntariado, tá, Rosa? Rosa. Agora... Rosa. Oi, fala, Tânia. É a Rosa qual? A de lá. A de lá, Leitão. Tá. Na exemplologia, aqui quando você fala no termo autoconsciente, você fala eu traço histriônico, da consim manipuladora. Você podia desenvolver por que só a consim manipuladora? A consim? Por que só a consim? Temperamento artístico autoconsciente, traço histriônico aplicado intencionalmente pela consim manipuladora. Esse aqui é um exemplo, né, que foi citado, que é a consim que ainda não tem consciência que ela usa esse traço, né, do histrionismo para manipular, né. Eu até coloquei aqui que é uma consim que não fez ainda o consim cobaia e não sabe que é manipuladora, né. Tá. Isso não podia ser. Por exemplo, aqui você botou qualificação nas duas consciências, tanto na temperamento artístico inconsciente. Você botou consim auto-vitimizadora. E no autoconsciente, consim manipuladora. Haveria necessidade dessa manipuladora auto-vitimizadora? Quer dizer, você ela quer saber por que a vitimizadora está relacionada com o inconsciente e a manipuladora está relacionada com o autoconsciente. Autoconsciente. É porque ela tem consciência do que ela está fazendo. Ela usa, né, aquele traço que ela artístico, né, que ela adquiriu até
na experiência dela como na atuação, né, no palco, para usar intencionalmente na manipulação. Ela tem controle daquele traço, ela quer fazer uma manipulação emocional mesmo, né? Ela tem consciência do que ela está fazendo. Tá. Entendi. Tá, ok, muito obrigada, entendi. E a vitimização nem sempre. Nem sempre. Às vezes você faz a vitimização como manipulação. Uhum. Mas se a vitimização é uma vitimização legítima, se sem a intenção de fazer a manipulação, muitas vezes ela é inconsciente mesmo. Tá, ok, muito obrigada. Professora Rosa, também queria que vocês, que estão mais tempo na Conscienciologia, esclarecessem um pouco dessa viragem da consciência artística para assumir a posição de intermissivista, né? Você falou que tem que cortar as emoções, mas às vezes, por exemplo, você que é professora de matemática, acho, né? Quando a consciência ela é muito lógica, assim, ela quer aplicar tudo como se fosse através da intelectualidade. Mas aí ela acaba ficando um pouco desumana, né? Porque tem lá as emoções, a empatia que a gente falou antes. Você me acha desumana? Eu não conheço você há muito tempo. Então. Não, mas Vou te contar um segredo. O professor Valdo já falou aqui publicamente que eu vim matemática nessa vida de novo, porque há muito tempo eu vim na área polimática, né? Fazia de tudo, mexia com a racionalidade, mexia com essas questões todas da intelectualidade, e aí depois eu adorei o mundo artístico e fui artista durante muitas vidas, me desviando, e que nessa vida eu vim mulher e matemática para contornar e para segurar a minha emoção, entendeu? Então, assim, é como se tivesse uma casca rígida assim por fora, né, segurando toda uma emoção que está lá por dentro. Então, assim, eu consigo falar para você o seguinte, que realmente matemática as pessoas confundem um pouco com a aritmética, né, com cálculo. E não é. Matemática é você lidar com sistemas, né, com ligações, com relações, com grandes organizações. E é muito abstrato. A matemática, principalmente que eu estudei, é bem abstrata. Então você fica no mundo fora desse mundo real aí de emoções. Naquele momento, entendeu? Porque depois você volta para cá. Então, se você tem um temperamento, assim como você, em criança, eu fiz desenho também, fiz piano, fiz essas coisas que toda criança faz também, né? Mas, assim, mas eu recuperei muito cedo. Desde pequena, eu sabia que eu queria ser professora de matemática. E aí, uma vez, eu perguntei para o professor Valdo se matemática foi um desvio da minha vida. Foi aí que ele falou que não. Porque ele mete o malho também em matemática, né? Porque matemática, ao mesmo tempo que ele mete o malho, porque matemática é muito intrafísico, ele também diz que a matemática é a organização, tem a paramatemática, que o cosmos é paramatemática e tal. Então, assim, ele faz uma ponderação. Então, tanto quanto a arte é emocional, a matemática, do ponto de vista intelectual, é ainda muito materiológica, né? Então, não é o ideal também. Mas eu penso que a lógica, a matemática, ela te dá vamos chamar, um treinamento, nem que seja pontual, para você ter um raciocínio desligado da tua própria emoção, entendeu? É uma coisa difícil de falar, porque é indissociável. O pensene é indissociável. É pensamento, sentimento e energia. Então, o que você sente, você pensa e você manda energia. É indissociável, mas tem predominância. Então, no sentido, enquanto você está fazendo matemática, a predominância é da racionalidade, mas a emoção está ali latente. Que seria a estruturação até dessas emoções também, né? Organização. Aí você usa, por exemplo, eu estou conseguindo agora, depois de muito tempo, estou aqui desde 2001, agora que eu estou conseguindo vislumbrar muita coisa, sabe, que eu ouvia, e que eu às vezes não admitia, entendeu?
E aí, racionalmente, às vezes eu não admitia, mas agora eu estou vendo que aquele racional era minado pela emoção também. Entendeu? Porque a gente raciocina em cima de apriorismos que a gente tem. Não é apriorismose. Apriorismo, são coisas que você conhece. Você tem que ter um banco de dados, de informação na tua memória, para em cima daquilo ali você raciocinar. Agora, se você congela aquilo ali, aí vira a apriorismose. E o que faz congelar é a emoção. Entendeu? Então, às vezes a emoção congela parte daquilo. Então, você tem um banco de dados grande, mas a emoção pega num ponto só. Então, e ali, quando toca ali, você perde a sua racionalidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar manter a racionalidade em todo o campo, mesmo quando mexer ali na tua emoção. Aí tem um conceito da Conscienciologia que fala em sobrepairar. Isso ajuda. Fala. Você ignorar a emoção, então já não é racional. Não, né? ninguém consegue ignorar. Olha só, o conceito de Pensene, também, né? o conceito de Pensene é indissociabilidade entre sentimento, energia e pensamento. Então, assim, dizer que vai ignorar não é verdade. Entendeu? Eu acho que a pessoa que pensa, né, que a racionalidade... Ao contrário, a racionalidade é que leva a pessoa a entender a transafetividade. Entendeu? A transafetividade, que é aquele sentimento mais elevado, que trata todo o contexto fora de si, dentro de si, mais equânime, né? Então, essa transafetividade é uma condição que você só atinge depois que você... eu estou falando de profissional, né? Depois que você resolve todas as suas pendências emocionais, sexuais, intelectuais, entendeu? Então, tem muita gente que se diz intelectual, mas é intelectual de certo nicho de conhecimento, entendeu? Quando eu falo intelectualidade, tem que abrir, varrer bastante. Então, assim, o nosso caminho é bem longo, tá? Então, assim, o que eu vejo o professor Valdo falando, que tem uma gradação. Então, por exemplo, a gente já pode abandonar a arte. Entre matemática, por exemplo, e ciências humanas, de repente, as ciências humanas leva a pessoa a ser obrigada a fazer interassistencialidade. No meu caso, eu não fiz matemática de pesquisa só, eu fiz matemática docência, eu fui professor de matemática. Então, o professor é mais ou menos... A profissão de docência, de professor, ela também é interassistencial, obriga você a ser interassistencial igual médico, tá certo? Igual qualquer pessoa da área de saúde, porque você está em contato direto com o aluno. É claro que tem aqueles professores que não olham o aluno, mas também tem médico que não olha o paciente. Então, a gente vai falar do melhor, né? Daquele professor que escuta o aluno e do médico que dá atenção ao paciente, entendeu? Mas assim, então, eu fiz um verbete aqui de raciocínio lógico-matemático, que é uma pergunta que todo mundo me faz. Para desenvolver o raciocínio lógico-matemático, precisa estudar matemática? E a minha defesa de tese era que não precisa estudar matemática para desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Você pode colocar em confronto tudo que você vê pela tua frente, sem precisar estudar matemática. E isso já desenvolve o conceito do raciocínio lógico-matemático. Tá certo? Que o raciocínio é confrontar as coisas, é para chegar à conclusão, é para chegar no discernimento, separar o bom do melhor. Então, é isso aí. Eu acho que a arte, nesse ponto, ela pode até ajudar, como a gente falou, mas assim, é muito pequena a contribuição, entendeu? E a grande vantagem da matemática é que, igual a arte, você tem que ficar horas estudando aquilo. Horas. Eu nunca tive tempo de ficar muito em solidão, porque eu casei com 19 anos, tive filho, né? Então eu tinha que estudar, eu estudava de madrugada. Né? Acordava de madrugada para estudar matemática. Mas você fica horas estudando matemática com alguma coisa que não diz relação nenhuma necessariamente com a natureza, com a vida, são aquelas estruturas axiomáticas criadas pela cabeça do matemático, entendeu? E você tem que perceber aquilo. Agora é um exercício tanto, que você exercita não a imaginação pela imaginação, mas a abstração, né? Você tem que ver o concreto abstrato ali.
é muito interessante esse exercício, sabe? De análise, síntese, de abstração, concretização, que tem alguma parte da matemática que tem relação com a vida física, outra que não tem. Então, isso é bom fazer, me ajudou. Entendeu? Mas, assim, eu acho que tem outras maneiras também de você... Eu acho que isso é essa coisa da pessoa racional ser fria, ser distante, eu acho que isso é um mito. Entendeu? É o contrário. Quanto mais racional, mais transafetivo você pode ser, mas assim, falando na linguagem da gente, mais você pode compreender o outro, porque você não coloca a sua emoção na interposição de você com o outro, entendeu? Que quando você tem emoção, você coloca a sua emoção, você interpreta o outro pela sua emoção. E quando você não tem essa emoção, ou pelo menos tem essa emoção trabalhada, você usa cérebro e paracérebro com o outro. Né? Então, é isso que é importante ver. Agora, não precisa estudar matemática para isso, não precisa tá? Pode fazer outro tipo de análise qualquer que você queira. Bom, outra pergunta aqui de Tele Tertuliano. E essa vem da Alemanha para você. No caso da Tele Tertuliana de Madrid, gostaria... Ah, não, é para Madrid. Gostaria de dar meu relato, pois aceitei a sugestão de fazer vez e com isso as coisas foram ficando mais claras para mim. Ela aceitou, ela não disse o que foi, o que fez, o que mudou, mas disse que o que resolveu para ela foi fazer vez. Uma outra pergunta. Embora não tenha certeza de ter feito curso intermissivo, tenho a clara convicção de que a musicoterapia está na minha proex. É possível que essa profissão tenha sido escolhida por mim no período entre vidas? Responde, Rosa. Eu acho que eu não tenho autoridade para responder essa pergunta. Eu também não tenho essa autoridade, mas possível sempre é. Depois que a gente aprendeu o conceito de infiltrado cosmoético, tudo é possível. Tá? Embora não tenha certeza de ter feito o curso intermissivo, tenho a clara convicção de que a musicoterapia está na minha proex. É possível que essa profissão tenha sido escolhida por mim no período entre vidas? Primeiro que essa questão de proex, o conceito de proex tem relação com o curso intermissivo. Então, quem não fez o curso intermissivo e tem um senso de missão a cumprir, não é ainda a proex. Né? Isso tem que ficar claro aqui. A proex é uma terminologia que a gente usa de um planejamento que o intermissivista fez junto com o evoluciólogo para chegar aqui e executar, né? Resolver, realizar. Tá certo? Então, isso é uma distinção que a gente pode deixar mais claro. Né? Agora, depois do conceito de infiltrado cosmoético, a gente não tem muita condição de dizer isso é possível, isso não é. Tudo é possível. E no caso dela, pode ser possível, porque ela pode aplicar, né, a musicoterapia em benefício do paciente. Então, por exemplo, é um tipo de tratamento, é um tipo de terapia, como tantos outros possíveis. Agora, é importante pensar o que faz além disso. Né? O ideal é procurar um voluntariado, né, fazer mais o Código Pessoal de Cosmoética, fazer algumas análises assim para poder limpar, né, fazer o conscienciograma, para ir limpando e apurando as arestas aí, né? A verbetógrafa, na efeitologia, página 41, último item. Qual o efeito das evocações em relação à reciclagem das retrosinapses, abrindo espaços a neossinapses? Em efeitologia. Efeitos. Poderia repetir, por favor? Qual o efeito das evocações em relação à reciclagem das retrosinapses, abrindo espaço às neossinapses? O efeito.
É porque, assim, ó, efeitologia, você tem o último efeito aí, que é o efeito das evocações. E ela juntou isso com o item seguinte, que é a neossinapse. Você acha que a evocação pode ajudar nisso? Você fazer a reciclagem das sinapses passadas e abrindo espaço para as neossinapses? Eu acho que eu não compreendi. Quais evocações, positivas ou negativas? Você pode evocar. Se você evocar... Eu acho que pode ser positivo, se você pode evocar o seu amparador, né? A ajuda dos amparadores, do serenão, você pode fazer uma reciclagem, né, das retrosinapses, né? E se o assediador chegar também, e você for esperto, né, você pode também chegar à conclusão de que aquilo você não quer mais e joga fora, né? Aí você vai fazer a sua autopesquisa, né? Aí você vai ver o que você pode, qual o caminho que você pode seguir na sua autopesquisa. Mas você tem que ficar esperto, né? Para poder não ficar assediado, né? Tem que ver se é de assediador, você vai evocar esse assediador ou amparador, né? Mas o melhor é evocar o amparador sempre. Não, mas a pergunta dela não é mental somática. A pergunta dela é se a evocação qual é a relação, né, do efeito das evocações em relação à reciclagem das retrosinapses, abrindo espaço para neossinapses. Ela não está falando... Mas neossinapse sempre é mental somática, né? Bom, então, passando para a seguinte aqui. Na trinomiologia, página 41, favor comentar o trinômio aplausos, aceitação, orgulho. Esse trinômio vem da apresentação, por exemplo, do artista que vai receber os aplausos, né? E a partir daí ele vai se autoaceitar, né? Ele vai ver que ele, poxa, estou recebendo aqui a admiração das pessoas, ele vai ficar orgulhoso dele mesmo, né? Ele vai se achar, né? Vai se achar, Rosa. Você acha que esse trinômio que realimenta aí o temperamento artístico? Eu acho que sim, porque aí ele vai ficar viciado, né, nessa energia, né? E ele vai se sentir importante, né, com energia. Conta pra gente a sua experiência no palco cantando. Foi assim também? Foi. Eu senti muita energia, né? E foi muito bom. Depois também, antes, durante e depois, né? É uma sensação muito boa, né? Você se sente energizado, né? Se sente assim importante, né? Todo mundo já aponta, foi ela que cantou. Não sei o quê. Mas mesmo assim, você acha que o EV te dá uma autossustentabilidade energética mais saudável, é isso? Sim, eu achei que foi um momento, né, de grande energia. Os amparadores até podem utilizar aquela energia, mas no meu caso foi uma energia que eu vi que foi aquela experiência e pronto. Eu já estava satisfeita, eu não queria mais, né? Porque aquilo é como se fosse uma energia meio estagnada, né? Agora é interessante, eu me lembro que você comentou que você optou por fazer o curso de 40 manobras do professor Mário, quando você tinha que decidir se ia fazer outra... Eu posso até comentar aqui na numerologia. É porque eu estou pensando na energia, quer dizer, você compara a energia que você mesmo pode produzir de equilíbrio com aquela energia que vem do público. Eu queria que você comentasse sobre isso. Conta esse fato aí que você... Porque eu fiz aqui essa numerologia pensando nessa carreira aí, na breve carreira de cantora, né? Que eu comecei, né? Por que cantora? Porque é o princípio artístico, né? Eu quero ser cantora. Claro, eu tinha um motivo de exercitar o laringochakra, mas por trás tinha aquela, eu quero ser cantora. Quero curtir um pouco aí a artista, né? Aí veio a fama sedutora, que foi quando eu cantei, né, a primeira vez. Eu apareci, todo mundo comentando, né,
sobre a minha forma de cantar, que mas você já foi cantora antes, né? Então me senti ali o máximo, né? Da broxô, olha a cantora, ela está escondendo o jogo, ela já foi cantora. Aí chegou a ideia de repetir essa fama foi na primeira apresentação. Aí a segunda, eu já achei que era uma mesmice, de novo. Não, foi tão bom aquela vez, acho que eu estou satisfeita. A autocrítica crescente. Aí foi o início da minha crítica com a escolha das músicas, né? Eu comecei a criticar as músicas, né? Que energia eu vou estar passando com aquelas músicas, né? Que eu não concordava. E a priorização cosmoética foi quando coincidiu na data da apresentação, ia ser o curso do autoposicionamento cosmoético, né? Lá do professor Mário. Então, eu tinha que decidir, ou eu fazia a apresentação ou fazia o curso. E eu não tive dúvida, eu fui fazer o curso, né? Não, é por aqui, eu acho que foi bem... Eu pensei que fosse 40 manobras, não foi posicionamento cosmoético. Posicionamento cosmoético, Melhor ainda. E interessante que foi realmente, você falando de energia, eu senti muita energia lá. Eu me senti, assim, acolhida. Eu voltei assim, como o professor diz, né, beijando o bumbum de criança, né? Eu estava assim nas nuvens. Gente, o que aconteceu comigo lá, né? Os amparadores devem ter mexido muito comigo, porque eu estava nas nuvens. Mas eu acho que foi muito legal, porque você comparou a energia da fama lá, daquele público te dando que é uma energia, e a energia da cosmoética, né? Mas ali foi você se sentiu interiormente mais feliz. Aquela foi melhor mesmo. Foi as duas experiências com energia, do muito palco e a do curso. Depois que eu fiz o curso, depois eu fiquei até meio assim, porque eu comecei a agradecer todo mundo. Eu vim na van, obrigada. Eu estava assim, depois eu repensando, pensando que garota boba aí agradecendo. Eu estava sorrindo, assim. Foi muito bom. Eu recebi um banho de energia ali naquele curso. Aí foi o descarte consciente, então cortou. Chega de cantora, vou encerrar aqui a minha carreira. E a reciclagem evolutiva. E, né, coincidentemente, há 5 anos foi a minha apresentação como cantora, foi dia 17 de setembro de 2008. E hoje eu estou estreando aqui, 17 de setembro de 2013, apresentando meu verbete. Foi uma coincidência muito interessante, porque não fui eu que programei. É verdade. Muita sincronicidade. Isso tem uma mensagem bem boa aí para você. Rosa, oi. Na página 41, na tecnologia, a penúltima técnica ali, a técnica da ortopensinidade dirigida. Você acha que as pessoas que têm ou tiveram envolvimento com a arte, especificamente a ortopensinidade é um desafio? Assim? Eu acho que sim, que é quando a pessoa entra em contato com a cosmoética, né? Ela vai são os pensenes orientados pela cosmoética, né? Aqui eu coloquei, né, os dois lados, né? É quando a pessoa já está se encaminhando, né, para esse lado do mental soma, né? Ela vai buscar os pensenes orientados pela cosmoética. Então, assim que eu percebi isso, né? Eu te pergunto isso porque, assim, como eu estava dizendo antes, eu já tive um grande envolvimento com a música, né? E hoje em dia, às vezes, eu me pego, por exemplo, em dinâmicas, em complementário, com uma grande dificuldade de manter o foco na atividade, porque vem musiquinhas, cantarolando musiquinhas, assim. Então, por isso que eu te pergunto, que acho que no meu caso é um desafio, né? Como que tu vê isso? Se tu já teve isso, ou como que é para ti? Sim, eu tenho isso, sim. Aí eu penso, não, vamos mudar de bloco, né? Pensar outra coisa, né? Mas eu tenho muito disso também. E às vezes até eu tento aproveitar, não sei. Na medida do possível, eu tento cortar, né? Quando você diz assim que você pensa em outra coisa, você pensa em outra coisa, algum tema específico? Não, eu penso em outra coisa qualquer? Estou cantarolando. Eu vou lá, pego um texto, por exemplo, aí eu vou ler. Vai ler. Leio, né?
mudo o que eu estou fazendo, né? Acho que é por aí, né? Obrigado. Rosa, você quer falar? Pode falar, tem 1 minuto ainda. Não, Rosa, você comentou durante a feitura do verbete um processo que você teve com os animais, né? Com os seus animais de estimação. E você considera, então, que... eu quero saber se você pensa que essa experiência que você teve com eles te ajudou também nessa superação, nessa reciclagem que você está passando. Eu acho que sim. Porque... Bom, é que quando eu comecei a fazer, né, o verbete, eu nem pensava em vir aqui, né, defender um verbete, porque eu não ia largar eles, né, eles são idosos, e eu não poderia abandoná-los, né. E eu exercitei muito esse meu lado de assistencial, de assistência, né, e tem uma coisa interessante também, não sei se eu posso falar, é que durante o curso, né, aconteceram muitos acidentes, né, de percurso interessantes. Curso de verbetografia? Um dia eu estava assistindo a aula e uma cachorra caiu da escada. Ainda deu tempo de eu ir lá, socorrer, eu tentei exteriorizar toda a minha energia para ela, ela melhorou, eu voltei, assisti a minha parte, cheguei lá, vocês estavam comentando a revisão, deu tempo de eu ir lá, assisti, voltei e continuei com a assistência com ela. E ela melhorou. No dia seguinte, ela estava bem. Que bom. Eu fiquei, nossa, então, um amparo, né, também, um acidente, mas teve um amparo também. Né? E eles me ajudaram muito com esse meu lado de assistência, né. Rosa, a gente espera muitos outros verbetes da sua parte para contar para nós as suas experiências, né, de vida, que são bem importantes, ajudou bastante gente aqui. Nós agradecemos a presença de todos vocês, contamos com vocês nas próximas tertúlias para movimentarem aí o nosso debate. Agradecemos aos teletertulianos pelas perguntas, também esperamos vocês, aguardamos vocês nas próximas tertúlias para movimentarem também o nosso debate. E passamos, então, para nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 17 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Hoje teremos o recado da professora Nilza sobre o curso Etnia Cigana. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso Etnia Cigana, que será realizado pela professora Anália Maia. A professora Anália Maia, ela está estudando a origem, a histórica e costume da etnia cigana, o holopensene da etnia cigana. E aí ela traz a identificação dos trafores, trafárias e trafais desse grupo. Compreensão da diversidade cultural, as crenças, leis, moral e artes e tradições. A data desse curso será o dia 29 de setembro de 2013, no auditório da CIP. As pessoas interessadas, elas podem entrar em contato pelo telefone 2102-1421, ou então pelo e-mail cip@cip.com. Obrigada. Para amanhã, nós teremos o verbete Mídia Baratrosférica, do professor Renato de Araújo. Boa tarde a todos e até amanhã.